Bom, tá todo mundo vendo a minha tela, certo? Eu já vi um monte de joinha aqui para mim. Amo joinha. Show. Então tá bom. Então eu vou sempre fazer uma retrospectiva, porque uma pessoa me falou: ai, Madeia, eu não estava nos primeiros, às vezes você fala alguma coisa e eu fico meio perdida. Eu falei: legal, então eu vou sempre trazer o principal tópico dos anteriores para a gente continuar. Então, voltando aqui, o primeiro que nós realizamos, que foi em janeiro, foi dia 18 de janeiro, eu trouxe para vocês, falei um pouco da importância das skills para o ambiente de trabalho, então trouxe ali todas as skills, tanto as técnicas, quanto as comportamentais, quanto as relacionais, né? Aí trouxe também a novidade de que hoje a gente tem hard skill, soft skill e inner skill. Expliquei um pouquinho da diferença, por que a gente está fazendo essa diferenciação, mas eu acho que o ponto mais importante ali, o que eu queria deixar claro naquele dia, naquele webinar, foi trazer para vocês o seguinte: é muito importante que a gente entenda o que o futuro do trabalho está nos trazendo, está nos mostrando, e quais são as habilidades e competências que a gente precisa ficar de olho. Se eu tenho, vou trazer um valor ali, uma valoração diferente para aquilo que eu já tenho. Se eu não tenho, o que eu quero desenvolver e o que é importante para a área que eu estou, né? E aí eu trouxe algumas. O Fórum Econômico Mundial solta essa lista. Eu tenho a lista desde 2015, tá bom? Mas eu acho que é de antes de 2015, eu não sei precisar a data. Mas ele solta, todo ano ele vai lá, faz uma pesquisa gigante para entender como é que os países estão, como é que está a economia, como é que está a saúde de cada país com relação à confiança na política, enfim, tudo mais. E ele tem um capítulo sobre o futuro do trabalho. Nesse capítulo, ele traz uma lista, sempre mostrando, projetando para frente, quais são as competências que serão essenciais para o futuro do trabalho. Então, quando ele soltou esse daqui em 2023, ele fez uma coisa diferente, ele trouxe dois cenários. 2025 sempre para frente, então, para 2025 são essas aqui, de algumas nós falamos no webinar lá de janeiro, e para 2030 são essas aqui, e aí ele traz ali habilidades de liderança como sendo essencial, e aí a partir daqui eu comecei a fazer os webinars sempre voltado para a liderança. O nosso segundo webinar, que foi no comecinho de fevereiro, foi dia 1º, né, para quem estava na quinta, e dia 3 para quem estava no sábado, a gente falou, virei líder e agora? E aí eu trouxe nessa ordem, né, parece que está invertido, porque hoje a gente vai falar desperte o líder em você, mas é a ordem que normalmente acontece nas empresas, né? Primeiro você vira, depois você desenvolve. Então eu estou trazendo meio que no mundo real. E aí a gente falou ali de algumas habilidades e competências importantes e a gente respondeu essas 3 perguntas, né? Para a gente ter certeza de que você está no ambiente correto. A gente respondeu essas 3 perguntas. Então, qual é a sua motivação? O que você mais deseja fazer, né? Quando se tornar um líder, e você está pronto para liderar por meio de pessoas. Então, só recapitulando, a primeira foi skill, a segunda foi essa. Hoje nós vamos falar desperte o líder em você. E aí, aqui, apesar de parecer que está fora da ordem, né? Não está fora da ordem, mantendo a provocação que a gente fez do anterior lá, né? Que as pessoas, às vezes, elas passam a ter a função sem ser aquilo que a função pede. E aí acontece aquela nossa dúvida lá, virei líder, e agora? E hoje eu vou falar um pouquinho, legal? Como é que eu faço para despertar isso? Como é que eu desperto isso em mim, né? Então, o nosso webinar hoje vai estar falando, a gente vai estar falando bastante disso daqui, e a gente vai estar trabalhando esses pontos, tá bom? Então, dentro do nosso modelo aqui, dentro daquilo que a gente está trabalhando, o que eu quero trazer para vocês aqui? Algumas coisas importantes com relação a isso. Para começar, eu acredito que todas as pessoas, sem exceção, tá, gente? Todas as pessoas, elas nascem, né, com alguns sinais e características de liderança, tá bom?
nem que for para ser o líder daquela arte na hora que mãe não está em casa, pai não está em casa, estamos no parquinho, estamos fazendo arte, sempre tem alguém que começa, sempre tem um líder, nem que for para fazer arte, tá? Então, eu entendo que a gente já nasce ali com alguns sinais, algumas características bem importantes com relação a isso, né? E a gente já tem isso ali desde a infância e a gente observa algumas coisas em alguns momentos, em algumas situações, tá? Então, o que a gente vai estar trabalhando hoje aqui, né, pensando nisso? Então, eu quero estar trabalhando com vocês esse conceito, tá bom? Apresentação, então eu sou a Madeleine, quem tá comigo desde a primeira já viu minha apresentação. Quem já me conhece porque é meu cliente, ou enfim, já fez algum trabalho comigo, também sabe que podem me chamar de Madê, então, apesar do meu nome ser Madeleine, podem me chamar de Madê. Eu sou fundadora da MGS, que é uma empresa que existe, vai fazer 7 anos, e é uma empresa que trabalha voltada para o desenvolvimento humano, tá? Para ajudar as pessoas a trazer ali aquilo que eu chamo, né, dos seus talentos, né, aquele brilho que só ele tem e que ele pode estar mostrando ali quando ele traz e desenvolve os talentos dele. A minha empresa tem uma missão, que é preparar você para o futuro que já chegou. Essa é a missão da minha empresa. A minha missão, Madeleine, é a missão de trabalhar na vida das pessoas como alguém que vai ajudá-las a revelar esses talentos, né? Então, eu falo que eu sou um líquido revelador, tá bom? Então, essa sou eu. Depois que alguém quiser mais alguma informação, pode me chamar. Então, vamos lá. Como eu falei, a primeira coisa que a gente pensa quando fala assim, desperte o líder em você. E aí eu falei, Madê, e aqui é minha, tá? Não tô trazendo nenhum estudo nem nada. Eu acredito, portanto, pelo tanto que eu já observei, pelos 35 anos meus de mundo executivo, trabalhando e desenvolvendo pessoas, desenvolvendo líderes dentro da escola de trainee, eu tenho para mim que todo mundo traz esse traço. E aí, como eu brinquei no começo, traz nem que for o traço lá na infância, né, aquela pessoa que chama para fazer arte, aquela pessoa que, de alguma forma, ela lidera para algo que para ela é importante, tá? Então, para mim, a gente já traz isso desde sempre. E aí, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui é assim: se você quer despertar esse líder que eu, Madê, estou dizendo que está aí dentro desde que você nasceu, o primeiro passo é você acreditar em você, né? E o segundo é tomar a decisão de que você pode sim ser um grande líder. Mas eu não quero essa função, não quero ser chefe, não quero liderar pessoas, tal. E aí eu volto para o que a gente falou lá na semana passada, no webinar passado. Você pode até não ter a intenção de ser um líder dentro de uma organização, dentro de uma empresa, dentro da sua comunidade. Mas você precisa ser líder de você mesmo. E para isso também você precisa acreditar em você. Para isso também você precisa tomar essa decisão. Para isso também você precisa entender o que é necessário para que você se coloque como protagonista daquilo que você decidir fazer da tua vida, né? Tem algumas pessoas aqui e que estavam nos outros, que eu até comentei, né? Algumas pessoas fizeram algumas perguntas, que elas estão empreendendo, né? E aí eu falo, primeira coisa, né? Para mim, todo o trabalho que eu exerço, independente de se numa instituição, se para mim, se num trabalho voluntário, se na egrégora da minha religião, sei lá, em qualquer lugar, toda atividade que eu exerço é um empreender, né? Porque eu preciso ter clareza de que aquilo ali é por mim, para mim, e eu sou responsável. Então, para mim, é isso. Então, primeira coisa, a gente precisa entender que a gente já tem esses traços e que sim, você tem potencial para se tornar um grande líder. Esta é a primeira afirmação. Esse aqui foi o seu primeiro movimento como líder. Aqui é você, aqui é o óvulo da sua mamãe, você foi lá e falou, cara, eu quero, eu vou ser eu, sou eu, sair na frente,
eu já saí ali liderando, já comecei a liderar a minha vida. Essa foi a minha primeira experiência como líder. Esse aqui é cada um de nós aqui, esse bonequinho está representando cada um de nós, tá? Então, esse foi o primeiro momento, né? O primeiro momento que você teve que ser líder ali entre milhões, né? De outros, na corrida ali em direção àquele óvulo ali a ser fecundado, você foi lá e falou, caralho, sou eu, tô na fila, e foi. E você já venceu ali, naquele primeiro momento, uma série de obstáculos, né? Você teve que ter atitude, teve que ser ágil, teve que ter determinação, teve que ser resiliente, não desistiu. Parabéns! Foi a sua primeira experiência como líder. Na verdade, foi a nossa primeira experiência como líder, de todos nós que estamos aqui, né? Então, quando eu falo, né, que para mim a gente nasce com alguns traços, é óbvio, todo mundo precisa ir lá desenvolver e treinar e tudo mais, mas aquelas situações em que a gente se coloca na nossa infância, né? E aí eu trouxe isso aqui mais como uma brincadeira, porque aqui a gente já teve que enfrentar, aqui a gente já teve que fazer tudo isso, e aqui a gente já teve que trazer essa corrida, né, para nós, a nosso favor. Vocês concordam comigo que aqui foi a sua primeira experiência como líder? Vocês já tinham parado para pensar que a gente já nasce exercendo essa habilidade? Quando eu falo assim, ó, desperte o líder em você, e eu trouxe para vocês que eu acredito, né, que todos já nascemos com esses sinais, essas características, desde ali daquele primeiro momento, mas a gente traz a nossa infância, esses sinais eles podem ser observados, né? Quando a gente reúne amigos, quando a gente propõe ideia, quando a gente tá ali para ser competitivo, para ser questionador, quando a gente está junto num grupo de escola, montando um grupo de trabalho. Então, cada momento desse ali, eu estou exercendo esse meu papel de liderança, né? Eu já estou trabalhando essa característica minha ali, né? E teve diversos momentos onde eu tive que trabalhar essa minha liderança puxando uma brincadeira mesmo, juntando uma turma, trocando brinquedo, né? Cara, vem cá, me dá, quem vai? Participando daquelas brincadeiras onde você tem que disputar alguma coisa, né? Era competitivas e hoje as pessoas são competitivas, às vezes não nas brincadeiras, porque hoje a gente tem um ponto de atenção, né, na infância, que é as crianças não terem mais essas brincadeiras, tá? A não ser na escola, mas ela ali já está trabalhando isso de alguma forma, né? E se eu quero realmente me tornar um líder, despertar isso em mim, eu preciso trazer ali, exercer essa consciência de que, cara, não é tão difícil. Porque se inconsciente eu já fazia, se inconsciente eu hoje já trabalho isso, já faço isso ali no meu grupo da igreja, no meu grupo da faculdade, ali no meu grupo de trabalho, quando a gente está exercendo, está fazendo alguma coisa, eu já sou a pessoa que chama todo mundo e convence e já junto as pessoas para irem almoçar no lugar que eu escolhi. Estou sempre ali trazendo consenso do time para decidir aonde a gente vai, se vai ter happy hour, se não vai. Então, essa habilidade, ela está já permeando a nossa vida, permeando o nosso dia, né? O ponto é aquilo que a gente falou no outro webinar, né? Quando você faz isso aqui e você está entendendo que você tá o que você está fazendo e você traz para a consciência, aqui nesse momento você toma uma decisão. Eu quero ser líder de mim mesmo, e tudo bem, paro aqui, quero liderar minha vida, quero liderar minha carreira, quero liderar o meu futuro, ou quero liderar a mim mesmo e, por consequência, liderar outras pessoas. E se isso é uma decisão, para qualquer uma das duas situações ou para qualquer uma das decisões que você tome, você vai precisar, agora sim, trabalhar e desenvolver aquilo que em algum momento você teve a experiência de usar na sua infância, na sua adolescência, enfim, em alguma situação, ou que você usa em alguma situação. Conheço muita gente que trabalha liderança como voluntário.
que é uma das lideranças mais desafiadoras do meu ponto de vista, tá? Porque as pessoas, todo mundo que está ali como voluntário também, as pessoas têm que se autoliderar, né? Porque ali a pessoa não tem a hierarquia para estar suportando em algumas tomadas de decisão. Então, quando você olha para aquilo que você já fez, para aquilo que você já atuou, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão agora. Em que situação, até mais ou menos ali a sua adolescência, você se colocou como líder? Nesse momento, o que deu certo? Quem já passou, já teve uma experiência assim, e como foi, o que deu certo? Nem para fazer arte, nem para fazer aquela coisa errada que sempre tem alguém que chama. Eu fiz isso uma vez, tá, gente? Gente, assim, quando a gente entra nessa jornada de trabalhar isso, de ser líder, né, dentro de uma organização ou de forma consciente, se a gente parar para se avaliar, para se olhar, para prestar atenção, a gente vai perceber que tem algumas habilidades que são necessárias. Eu falei na outra semana, mas eu vou falar aqui de novo. Algumas eu já tinha. Só que a gente vai crescendo, né? Depois que a gente passa dessa fase aqui, que a gente vira adolescente, a gente começa a ter vergonha de tudo, começa a ter medo de julgamento, a gente começa com um monte de crenças, a gente vai empilhando um monte de coisas na nossa frente, que aquilo chega a cobrir algo que a gente já tinha. E que aí eu vou aprender de novo, vou trazer para, né? A partir do momento que eu decido me desenvolver, eu vou trazer aquilo. Mas se a gente já começa olhando para trás e falando, caramba, é uma habilidade que eu já tinha, vou chamar de competência ainda, mas uma habilidade que eu já tinha, não é tão desafiador assim. Eu preciso, na verdade, resgatar algo que eu já tinha lá em algum momento. Eu quis trazer isso aqui para vocês, porque que eu quis chamar a atenção de vocês com relação a isso. Porque assim, por que eu estou chamando de desperte o líder em você? Não estou falando torne-se um líder, né? Não estou falando vire líder, eu estou falando desperte, porque é um despertar mesmo, tá? É um trazer para a consciência da responsabilidade que eu estou trazendo para mim. E aí, quando a gente falou da última vez, eu falei assim, quando você se torna líder, né? Responsável, né? E aí eu não estou falando mais do meu período de criança, que eu até falei para vocês da última vez. Eu me torno líder responsável quando eu me torno maior de idade. Ali eu já sou responsável por mim. Ali eu já começo a ter que trabalhar a minha autoliderança. Está despertando mesmo alguma coisa. A gente não está trazendo de volta ou não estão criando nada. A gente está despertando. E aí, por onde a gente começa? Eu vou morrer falando isso, tá, gente? A gente começa pela autoliderança. Seja líder de você mesmo. Então, desperte o líder em você, ele passa por aqui primeiro, tá? Por que ele passa por aqui primeiro? Porque no mundo que a gente está vivendo, no mundo dinâmico que a gente está vivendo hoje, principalmente dos negócios aqui para quem trabalha, né? A liderança é um fator crucial, tá bom? Não dá para a gente pensar que não vai ser necessário. Só que o que eu quero falar e que eu estou frisando já tem um tempinho e eu vou continuar falando que independe da sua cadeira, independe da tua função, independe da tua posição, independe se você está trabalhando dentro de uma organização, se você está empreendendo dentro de uma organização, porque o trabalhador ali dentro, ele precisa trazer para a consciência que ele é um empreendedor, ele é responsável pela vida dele, pela carreira dele, por tudo. Se você está empreendendo de fato, se você é autônomo, se você não está exercendo nenhuma atividade fora das suas atividades de dentro de casa e, enfim, da tua comunidade, começa pela autoliderança, né? Então, se eu quero assumir um papel, assumir uma equipe, eu preciso, essencial que eu desenvolva a habilidade de liderar a mim mesma. E passa por aqui a importância de como eu vou trabalhar lá na frente quando eu tiver que liderar pessoas. Porque
a forma como eu me lidero, a forma como eu me trabalho, como eu entendo a minha responsabilidade sobre mim, é a forma como eu vou levar para as pessoas que eu estou liderando, né? Então, é muito importante, né? Você trazer isso para você. Precisa se conhecer, precisa conhecer seus valores, precisa explorar suas forças, suas fragilidades, compreender o que é fundamental para você, o que não é. Então, tudo isso permeia ali a autoliderança, né? Permeia o autoconhecimento. E você pode, depois que você trouxer isso tudo, reconhecendo isso tudo em você, você pode usar isso de forma estratégica para impulsionar a sua carreira, para impulsionar o seu time, para impulsionar a sua equipe. É óbvio, né, gente, que a gente não vai negligenciar aqui as nossas fragilidades. Então, o autoconhecimento não é para a gente ficar se batendo, mas é para a gente trazer clareza daquilo que eu tenho, aquilo que eu preciso desenvolver e quais são os meus pontos de fragilidade, tá? Porque todo mundo tem, tá bom? Eu tenho, você tem, todo mundo aqui nessa sala tem, todas as pessoas do mundo tem, tá? A gente nunca vai falar assim, eu desenvolvi tudo. Sempre tem aquilo que a gente precisa trazer e precisa olhar, tá? O ponto é que se eu conheço as minhas fragilidades, se eu identifico, quanto mais eu tenho clareza, melhor eu vou trabalhar com isso, né? Mais eu vou montar estratégia para trabalhar com essas minhas fragilidades, tá? Trazer ali resiliência, me adaptar, enfim, trazer tudo que precisa para a gente entender como é que eu transformo aquela fragilidade numa oportunidade de desenvolver, de crescer ou de trazer alguma coisa a mais. Esse slide é o mesmo que eu trouxe da outra vez, então, quando eu falei para vocês assim, a gente está falando ali da autoliderança, está falando de assumir a autoliderança, e a gente fala que quando a gente é criança, a gente já está ali brincando, tateando em algumas habilidades, mas quando a gente se torna maior, né, quando a gente se torna responsável, e aí, dependendo da família, dependendo da casa, a partir dos 18, a gente, sendo responsável pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, a gente precisa entender que a gente já está ali exercendo a nossa autoliderança, né? Eu até nem mexi no slide, eu deixei exatamente como a gente falou, porque é tudo aquilo que eu acabei de falar. E por onde a gente começa, né? A gente começa pelo autoconhecimento, tá bom? Não tem jeito, é autoconhecimento. Por que, que eu preciso olhar para isso? Porque só quando eu trabalho isso é que eu entendo qual é aquilo que eu preciso estar desenvolvendo, tá? Porque a liderança, um líder eficaz, um líder que traz resultado, um líder que consegue desenvolver pessoas, que trabalha dentro de uma liderança mais humanizada, que é o que eu prego, né? Dentro de uma liderança positiva, ele tem que estar o tempo todo em preparação, tá? Preparação constante. Ele tem que estar ali se atualizando, se modernizando. Então, ele precisa investir muito no autodesenvolvimento para que ele consiga saber quais são os pontos que ele precisa trabalhar. Então, começa pelo autoconhecimento. E, óbvio, passa por todos esses outros itens aqui que a gente falou, né? Tanto aqui a autodisciplina, autoaceitação, capacidade de tomar decisão, cuidado do corpo, cultivar hábitos saudáveis, tudo isso aqui é o básico, né? A pirâmide, se fosse uma pirâmide, é a base da nossa pirâmide ali para trabalhar a autoliderança, tá? E aqui, o que eu queria falar um pouco com vocês aqui? Que o quanto é importante eu trabalhar também a questão das minhas emoções, né? Que é a coisa da inteligência emocional. Quanto isso reflete nos meus comportamentos. Porque quando eu virei líder, que é o que a gente falou da outra vez, eu já estou numa situação, já estou naquela função, eu posso até não ser ainda, mas eu já tenho a função de líder, e eu já tenho outras pessoas ali trabalhando comigo, então eu já tenho ali um desafio maior ainda, se eu não me desenvolvi, vou ter um desafio maior ainda para trabalhar a questão da inteligência emocional, porque eu vou ter que trabalhar com a emoção das outras pessoas. Se eu não conheço nem as minhas, como é que eu faço para trabalhar com a emoção dos outros, né? Aí vira aquela coisa que vocês sabem, aquela situação
complicada e difícil. Então, quando eu estou falando de despertar o líder que existe em mim, eu preciso começar por mim, tá bom? Então, a autoliderança é o primeiro ponto, é um dos pontos mais importantes, é um ponto que a gente não pode negligenciar, tá bom? E, Madê, eu já sou executivo, você precisa olhar para sua autoliderança. Madê, sou dono da minha empresa, você precisa muito olhar para sua autoliderança. Madê, eu acabei de virar supervisor, coordenador, você precisa olhar para sua autoliderança, tá bom? Madê, me aposentei e estou em casa fazendo nada. Você precisa da sua autoliderança para você não virar um vegetal. Você precisa trazer controle para sua vida, se autoliderar. Então, assim, começa por aqui. Não tem jeito, não dá para ser diferente, tá bom? Investir em si mesmo para se tornar um líder mais confiante, um líder inspirador, é o melhor investimento que a gente faz na nossa vida, tá? É o melhor investimento. Então, é importante a gente trazer isso para a nossa consciência, tá bom? E aqui a minha pergunta de provocação para vocês é: o quanto vocês estão trabalhando isso? Como é que vocês estão correndo atrás disso? E aqui as formas são as mais diversas, tá? Desde um bom livro, um TED, um webinar como vocês estão fazendo aqui, um treinamento, um curso, procurar ajuda de um profissional. A forma, existem várias formas de fazer, tá bom? Mas é muito importante que você faça esse investimento em você. Trazer para você que investir em você, no seu desenvolvimento, não é gasto, tá bom? É investimento. E isso é muito importante. Esse slide eu falei com vocês bastante da outra vez, então não vou falar de cada um dos conceitos aqui, mas se tem alguém que não estava e quer depois os conceitos, só pede lá no grupo que eu coloco para vocês, tá? Então, a pergunta que eu quero trabalhar agora é essa, né? Como é que você está liderando a si mesmo? Como é que você está trabalhando essa sua autoliderança? O que você tem feito? Está dedicando tempo para se conhecer melhor? Você já identificou suas forças, suas fragilidades? Se você estivesse fazendo uma entrevista, né? Aquela pergunta clássica que eu nem sei se fazer mais, né? Quais são as suas forças? Quais são os seus pontos de melhoria? Como é que está isso? Está atualizado ou você ainda está com a mesma resposta, com a mesma percepção que você tinha lá quando você foi fazer a sua entrevista de emprego? Agora, a minha pergunta para vocês aqui é assim: como você está liderando você? A sua vida, o seu desenvolvimento, aquilo que você, em algum momento, né, na avaliação lá, vamos pensar, todo mundo aqui, período de avaliação, quem já não fez, está terminando de fazer, né, para as empresas que trabalham com avaliação de desempenho, aquilo que foi falado no feedback do ano passado, que era um desenvolvimento de autoliderança, né, de autogestão, de desenvolvimento, uma competência que era importante para você ali. Ficou lá junto naquele feedback de avaliação, ou de fato você pegou isso, as rédeas disso e foi cuidar disso, foi cuidar daquilo que é importante, que é você, que é o quanto você está olhando para você, né? Como é que você está se liderando? Porque em algumas situações, o nosso pior, eu vou até chamar de chefe, tá bom? O nosso pior chefe somos nós mesmos. Que é aquele que, da hora que faz alguma coisa não dá certo, se critica, fica bravo, se coloca para baixo, e na hora de pedir alguma coisa tá sempre se atropelando, deixando tudo para a última hora. Em algumas situações, nós somos nosso algoz, tá? É muito, muito comum a gente ter isso, principalmente nos atendimentos, quando às vezes eu e a Mara que trabalhamos com isso, às vezes a gente começa um atendimento e a pessoa traz um monte de situação ali que, no fundo, quem está gerando é ela mesma, porque ela é a pior chefe que ela poderia ter para ela mesma, tá? Então, a minha pergunta é nesse sentido, Fá.
Mas tá super correto o que você falou. Você trabalhar com. E aqui, né, para eu não ser o meu chefe ruim, eu preciso ter autocompaixão, preciso olhar com carinho, preciso ter uma compreensão da situação, do momento, ter empatia para comigo e para com o outro. É tudo isso que você trouxe com muita maestria aí. Como é que a gente pode trabalhar isso? A primeira coisa é observe-se, né? E aqui no Observe-se, literalmente, né? Dedique um tempo para você. Observe quais são as características mais fortes que você tem, quais aqui você precisa trabalhar para despertar ou o líder ou uma habilidade que você gosta. E aí, aqui tem um pulo do gato que é assim. Quando você se conhece, você conhece as suas características fortes, ela pode ser propulsor para o desenvolvimento daquilo que você quer. Então, você não precisa pensar naquilo que você não tem, ou na fragilidade. Como você usa o que você tem de melhor, aquilo que é forte em você, para te ajudar ou impulsionar o desenvolvimento daquilo que é uma competência, uma habilidade que você entende que você precisa trabalhar, né? Então, como é que você faz isso, né? E se você já é líder de equipe, como você está observando o seu time, né? Se você está trabalhando ali, eles estão te observando, né? Então, eles estão te olhando. Então, existe aqui no Observe-se um primeiro momento de você trabalhar a sua autoliderança, que é se observar como é que você está se portando diante das outras pessoas no dia a dia. Isso diz muito sobre a gente, né? Porque às vezes a gente às vezes espelha no outro aquilo que é nosso, né? Como é que você está colaborando com seus colegas de trabalho? Você está compartilhando ideia, né? Como é que você está trabalhando isso, né? Se você está trabalhando isso, está ajudando o teu time ali a ser o melhor time em nome da equipe, né? Está trazendo ali uma equipe mais coesa. Se a resposta for sim, você já está praticando no dia a dia. Se a sua resposta foi às vezes, nem tanto, não sei, começa a dar uma olhada, tá bom? Porque se você não está observando isso em você, você não está levando isso para os seus pares, não está levando isso para o teu trabalho, não está levando isso para as suas relações, tá bom? E quando a gente está falando que você precisa se autoliderar, eu não estou falando só no ambiente de trabalho, não, tá? Estou falando na nossa vida. Então, isso também para as nossas relações. Então, se eu não estou me observando, eu não consigo observar as pessoas que estão do meu lado. A segunda coisa é escolha um estilo ou um modelo de liderança. Para quê? Para me autoliderar? Para você se autoliderar. Se você estiver liderando uma equipe, ainda mais quando você está liderando uma equipe, tá? Então, é muito importante você entender os estilos, né? Eu brinquei aqui falando do chefe, mas tem gente que ainda acha que essa persona ela existe, que essa persona ainda tem muito tem poder, né? E tem muita empresa onde você tem muito chefe ainda, né? Trazendo aqui a diferença do chefe pro líder, que é aquela pessoa que às vezes trabalha no medo, né? Gerando terror, gerando desconforto nas pessoas, trabalhando ali com ameaça, com aquela coisa que a gente custa acreditar que exista ainda, mas eu tenho percebido em algumas empresas que essa persona, ela é muito mais comum do que eu imaginava. Por quê? Porque a pessoa ela não consegue olhar para ela não está se observando, ela não observa o time, então ela está ali ainda, ela ainda acha que as pessoas vão ter que segui-las, não porque ela é um exemplo, porque ela tá trabalhando para se desenvolver e para desenvolver as pessoas, mas por medo. Então decida que estilo você quer, o que você quer fazer. Você quer trabalhar no estilo antigo ou você quer ser um líder de verdade? Lembrando que líder não é um status, tá bom? Não é a tua função ali no teu contra-cheque ou no teu contrato de trabalho. O líder é aquela pessoa que estimula os outros, que leva as pessoas a um determinado objetivo pelo exemplo, porque as pessoas gostam de estar com você, né? Então, como é que tá isso? As pessoas gostam de estar do teu lado ou as pessoas estão te evitando? Ou você está espelhando nas pessoas
o chefe que você é para você mesmo, né? Como é que tá isso? Se em algum momento as pessoas não gostam de ficar com você, porque aí a gente começa a entrar a gente começa a entrar no vitimismo, né? Não, porque ninguém gosta de mim, porque as pessoas não me querem por perto, porque como eu sei, eu falo muito, eu falo direto, as pessoas não gostam que eu fico, elas não querem ouvir, eu falo na cara mesmo. Então, olha o que você está fazendo com você e está espelhando no outro, né? Então, escolha um estilo. E estilos tem aos montes, tá bom? A gente vai falar em algum momento nos webinars para frente aí, a gente vai estar falando. Outra coisa muito importante é aprenda a orientar pessoas. E aqui, de novo, não necessariamente porque você está numa hierarquia ali acima delas, tá bom? Ou porque você tem uma função de gerente de projetos, né? Tem umas gurias que são gerente de projetos. Mas aprenda a orientar as pessoas. Aprenda a levar para as pessoas a forma de fazer uma atividade que você já fez e ela agora está fazendo. Quando você tira a dúvida de um colega, quando você contribui, quando você ouve alguma coisa, respeita o outro, né? Não fica ouvindo o teu fone de ouvido alto, apesar de você estar de fone, está todo mundo ouvindo. Quando você se coloca nesse lugar, né, de aprender a orientar as pessoas, de novo, você está olhando para você está levando empatia para o outro e para você, né? Tudo que a gente faz quando a gente está olhando para a gente, né? Então, como é que você está liderando a si mesmo? Tudo que eu estou falando aqui, eu estou fazendo para mim e para o outro, para mim e para o outro, tá? Porque senão essa coisa aqui não acontece. Então, quando você está ali orientando, ajudando as pessoas, a, a, desempenhando ali o papel, às vezes, de desenvolver uma pessoa que acabou de chegar, que é o novato, né? Aí tem gente que fala assim, mas eu não sou chefe dele, mas quando você está ensinando, você está também se aperfeiçoando, você também está trabalhando a coisa da autoliderança, a coisa do garantir que você está em desenvolvimento, porque ensinar é uma forma de se desenvolver. Aliás, é a melhor forma de se desenvolver, tá? Então, o outro ponto aqui, o terceiro ponto é comunicação é um problema em qualquer relação, né, Mara? Relações de trabalho, relações familiares, relações amorosas, relações de amizade, porque tem uma palavrinha ali que, por mim, eu tirava elas do dicionário, que é o tal do acho, né? Eu acho que a pessoa sabe, eu acho que eu falei direitinho, eu acho. Como eu tô falando, como é que você tá liderando você mesmo, o acho também serve para você, né? Porque quando você começa assim, eu acho que a pessoa sabe o que eu quero, eu acho que eu quero, cara, decide, define, né? O que você quer, para onde você vai, como é que você vai fazer. Quando você faz isso para consigo, você vai fazer isso para os outros também. E o quarto ponto, não menos importante, é queira ser referência. Queira ser referência. Porque quando a gente quando a gente está nessa situação, nesse momento, né, nessa preocupação de ser referência, a gente busca a nossa maestria, a gente busca olhar para tudo aquilo que eu falei até aqui agora, né? Não é só ali naqueles momentos bons, né, que a gente vive no dia a dia. É ser referência também nas situações que não funcionam. Ser referência também no reconhecer quando não deu certo, trazer essa autorresponsabilidade, né? Olhar para aquilo que deu certo também. Então, seja referência, né? É importante você ser referência em todas as situações, naquilo que deu certo, naquilo que funcionou, naquilo que você ensinou, porque você tem alguém que tá te seguindo, tá te espelhando, né? Não porque você tá numa hierarquia ali sendo líder dela, se tiver melhor, é ainda mais responsável você ser referência, mas como a gente está falando aqui da autoliderança, trazer isso, né? E o melhor exemplo disso é assumir erros. Mas aqui, ó, é assumir os seus erros, tá bom? Não é assumir os erros de todo mundo, não. Virar o salvador da pátria na área, no departamento, na família e querer fazer tudo por todo mundo, tá? Aqui é ser referência para aquilo que faz, que funciona como um exemplo de forma de agir,
inclusive na hora de assumir responsabilidade, mas assumir responsabilidade daquilo que é seu, né? Daquilo que foi feito em conjunto, legal, mas trazer para aquilo que é seu, tá? Se você começar pelo seu, já vai ser o suficiente. Não precisa ficar preocupado em assumir os erros de todo mundo. Então, seja referência, né? Para quem? Para você. Queira ser melhor do que você foi ontem. Seja referência para você mesmo. Olhe para ontem e fala, cara, hoje eu tô melhor, olha que legal. Eu sou uma referência melhor para mim também. Eu só faço isso quando eu estou preocupado comigo, quando eu estou no controle, quando eu estou na liderança daquilo que é minha vida, daquilo que é minha carreira, daquilo que é meu, tá bom? Madê, mas lá na empresa que eu trabalho, todas as vezes que a gente começa a justificar um não comportamento, a gente está se dando uma justificativa que é uma muleta, que é uma desculpa. Se você olhar com um olhar de responsabilidade de líder da sua vida, você vai perceber que ali tem alguma coisa que você pode fazer e que você não fez. Finalmente, não se assuste. Vá sempre com calma, tá bom? Com foco e com vontade. Então, eu trouxe aqui um monte de situações onde eu estou falando assim, olha, desperta, o líder que você quer despertar já está aí, está dentro de você, está no seu movimento do dia a dia, está no seu comportamento. Se você já está, né, na função de líder, você precisa entender que para que você seja um líder que vá motivar, que vá ser referência para as pessoas, você precisa ser para você primeiro, você precisa trazer a coisa do autoconhecimento, você precisa entender que você tem que trabalhar as suas emoções, tem que trabalhar aquilo que são seus pontos de melhoria, né? Como eu falei no webinar passado, tem que saber trabalhar com a vulnerabilidade, tem que saber trabalhar com as emoções. Tudo isso é muito importante e no mundo de hoje mais ainda. Para todas as relações, tá? Relações de trabalho, relações de amigos, relações de grupos que você faz parte, nas relações amorosas. Então, quando você começa a trazer isso para a consciência e desenvolver isso, todas as relações melhoram, tá? Mas não precisa se assustar, tá bom? Vai com calma, com foco, com vontade, porque você tem essas habilidades e essas competências mapeadas, você tem várias formas de desenvolver isso, várias formas de trabalhar isso, várias formas de trazer isso para você, para o seu dia a dia, tá bom? Então, a primeira coisa é não precisa se assustar, tá? Não precisa ficar pensando, ai meu Deus, tá tudo errado, não faço nada disso. Calma. Trouxe para a consciência, agora vamos colocar foco e trazer vontade para realizar o que precisa ser realizado, tá bom? Então, é muito importante a gente entender que aqui é um despertar, tá? Despertar mesmo. E é por isso que eu chamei de desperte, né? Então, é um despertar. Cara, legal, já faço tudo isso que a Madê falou, tem um ponto ou outro que eu não estou fazendo, não fazia ainda, não tinha essa consciência, é um despertar, tá? Estamos despertando, estamos todos juntos despertando. Mas, como a Madê é a Madê, ela não vai deixar de trazer dica para todo mundo aqui, né? Certo? Então, vamos de dicas, certo? Para a gente ficar com a carinha mais legal, não ficar com aquela carinha de assustado, tá? Então, quando a gente está falando de dica, qual é a primeira dica? Para você que já está trabalhando e que agora resolveu assumir sua liderança. Tenha proatividade. Escrevi produtividade, gente, não é produtividade não, é proatividade, tá bom? Seja proativo, né? Essa é uma das principais características de uma pessoa que tem um espírito de liderança. Por quê? Porque é aquela pessoa que não espera, que ela viu que a coisa está acontecendo, ela vai, né? Ela vai atrás das coisas, ela desenvolve alguma atividade diferente, seja uma coisa do dia a dia, seja uma coisa nova, ela está ali se desenvolvendo, né? Então, ser proativo é muito importante, tá? E pode envolver coisas simples, uma conversa para dar sugestão, algo que pode ser feito e melhora a rotina,
E aí, aqui, você precisa saber comunicar, né? Por isso que é importante aquilo que a Mara falou. Então, uma das dicas que eu quero trazer para vocês é exatamente essa. Saiba se comunicar, né? A comunicação é um ponto bem. A comunicação e feedback, desde que eu me conheço dentro do mundo corporativo, são temas que a gente fala e traz como desafio. Sempre. Nunca em nenhuma reunião de planejamento, em reunião de RH, reunião de desenvolvimento, de treinamento, na faculdade, na pós, no mestrado. Sempre é isso. Essa questão da comunicação, ela é muito forte e é sempre uma necessidade, né? Então, a Mara até trouxe para a gente aí um pouquinho da experiência dela, né? Ela falou que a comunicação é algo fora da casinha. Então, saber se comunicar é uma das dicas para você trabalhar e despertar o líder que tem em você. E aqui não é só falar bem, tá bom? Eu ouso dizer que é muito mais forte ainda o ouvir bem. Tem um conceito que eu gosto muito que é de escuta adaptativa, que eu ensino sempre para os executivos e eu falo bastante dela também no treinamento de liderança. Que assim, ó, quando você aprende a trabalhar a escuta adaptativa, você se torna pelo menos 40% mais produtivo no seu dia. Porque a gente tem mania de querer falar antes das pessoas terminarem. A pessoa nem terminou de fazer o download daquilo que ela quer passar para você, você já está botando um monte de coisa em cima dela. Faz isso, faz aquilo outro. E às vezes tudo que ela queria era que você escutasse. Então, a comunicação ela não passa só pelo falar, tá? Eu acho que ela passa no ouvir, que é uma habilidade, mas é uma habilidade essencial para você desenvolver o seu espírito de liderança e trabalhar com as pessoas ali para entender o que as pessoas querem, para você aprender a expor a sua opinião e também estar aberto para ouvir as críticas, as sugestões, enfim, a comunicação de uma forma geral, mas aqui só gosto muito de falar da questão da escuta. A outra dica é você ter um perfil visionário. O que é perfil visionário, Madê? Perfil visionário é aquele perfil de uma pessoa que tem a capacidade de olhar para o futuro, né? Que tem a capacidade de inspirar as pessoas olhando para frente, né? Não pensar só no agora. O agora é o dia a dia, é o que eu estou fazendo, mas é trazer e ter clareza de que o que eu estou fazendo agora ele vai refletir ali na frente, ele vai trazer um ponto de melhoria ali na frente, ele vai trazer uma consequência, ele vai me ajudar num objetivo. Então, é ter esse perfil visionário, que inclusive está lá numa das 10 skills para 2030, né? É você ter essa visão de perspectiva, né? Ter essa visão de uma pessoa visionária, assim como a criatividade também está lá, né? Que é dos principais aliados da pessoa que tem um perfil visionário é a criatividade. Então, uma outra dica é esta. A próxima dica é autoconhecimento. Aqui eu não vou nem falar, né, gente? Estou falando desde o primeiro dia de autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. É importante para você exercer sua autoliderança, para você trazer a sua autoeficácia, para você se sentir capaz, para você entender o que você tem de pontos fortes, quais são seus talentos, como é que você emprega esses talentos, como é que você coloca isso a serviço daquilo que você quer entregar do teu trabalho, da tua empresa, do teu grupo de estudo, daquela empresa, daquele voluntariado que você faz, enfim. Aqui eu estou falando já tem um tempo, porque eu sou apaixonada por isso aqui. Depois que eu descobri isso aqui, não quero mais parar, tá? Porque aqui também tem uma coisa que é o seguinte: autoconhecimento é como se fosse uma cebola que você começa a descascar e ela vai, tá? Ela não tem fim. Então, você tira a primeira casca, aprende um pouquinho, tira a segunda, tem uma pelinha fininha que tem, aí você vai tirando, vai tirando. É uma paixão que quando você traz para sua vida, você não quer parar mais e ela te ajuda demais a resolver um monte de coisa que à primeira vista parecia que era impossível
ou que não tinha solução, tá? Certo? Bora lá. Qual é a penúltima dica? Inteligência emocional, que também está dentro da coisa do autoconhecimento, né? Mas a inteligência emocional, gente, para quem tem um espírito de liderança, quem quer trabalhar com a liderança, quem quer ser líder de você mesmo, ela tem que trazer isso muito próximo dela, né? Ela tem que trabalhar, entender como é que ela consegue separar as emoções na hora de tomar decisão, como é que ela consegue trabalhar e lidar com aquilo que são as emoções que ela vai passar ali no dia a dia, né? Porque não é não ter emoção, tá bom? É identificar essa emoção, nomear essa emoção e saber o que você vai fazer com ela. Isso é que é inteligência emocional, tá? Não é não ter, é ter consciência dela e saber o que você vai fazer na sequência. Como é que você vai deixar aquilo te abalar, te impactar ou não, tá? E é muito importante se você tem uma equipe, porque se as pessoas estão com você, sai do sério, se desequilibra, você precisa ter equilíbrio para conseguir trazer, porque senão fica aquele monte de desequilibrado, nada acontece, tá? Então precisa trazer isso de uma forma muito clara para você. Vai atrás, tem uma série de formas de você trabalhar e desenvolver a sua inteligência emocional, tá? Autoconhecimento e inteligência emocional, eu acho que é pilastra aqui, é comecinho para você trazer as outras coisas, tá bom? E aí a última, mas não menos importante, não desista, né? Eu acho que é importante que a gente traga esse ponto para o nosso dia, para a nossa vida, porque dificuldade vai acontecer, a adversidade vai ter aos montes, né? Elas vão aparecer ao longo do caminho, porque senão não é divertido, tá? A gente pode perder algumas batalhas, pode não ser exatamente do jeito que a gente gostaria, mas tem sempre um aprendizado para tirar em cima daquilo, né? Tem sempre uma forma de você trazer uma visão, uma percepção diferente para aquilo, a forma como você vai estar trabalhando aquilo. Aprender com aquilo que não deu certo é muito importante. E desistir é uma palavra que não combina com o espírito de liderança, tá? Em qualquer instância. Autoliderança, liderança de times, liderança da minha empresa, liderança das minhas relações, liderança dos meus grupos, não combina, tá? Não combina nem um pouquinho, muito pelo contrário. É uma das coisas que mais mina aquilo que você tem como objetivo, que é aquilo que você quer trazer para você,